Mais Evangelho. Há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, somos lembrados que o Senhor de nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano. A partir de hoje, intensificamos um movimento missional a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo. Que sejamos todos em missão. Que sejamos mais Evangelho. Graça e paz, irmãos. Nós estamos juntos no primeiro domingo do mês de março. E para iniciar esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, esse tempo de meditação na palavra, eu quero ler com vocês o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7, que nos diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, eu acredito que 2 Coríntios 4, 7 seja o mais querido dos versículos dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele atinge um nível de inspiração divina. Paulo fala assim da grandiosidade do conhecimento da glória de Deus, que isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Como as pessoas podem ser portadoras desse conhecimento? Os vasos de barro. Ninguém guarda uma coisa de grande valor num recipiente tão frágil como um vaso de barro. Você vai guardar num cofre e, dependendo do valor, você guarda num cofre no banco, né? Mas o Senhor, Ele decidiu transmitir as riquezas da sua graça a seres frágeis, falíveis, pecadores, como eu, como você. Por que ele faz isso? Paulo responde: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder que opera pela proclamação do Evangelho, de falar sobre as boas novas, não está no mensageiro, mas no dono da mensagem, que é o Senhor. Por mais piedosos, virtuosos, cristão raiz, entendeu? Que a gente seja, somos apenas vasos de barro. O poder é de Deus, a glória é de Deus, a força é de Deus e a honra é para Deus. O vaso de barro, ele só se torna precioso porque o tesouro foi guardado dentro dele. É só por isso que ele é precioso. Se há alguma virtude que pode ser observada na nossa vida, ela está no fato que Deus veio morar no barro. Ele veio morar no barro, no coração humano. Por isso, a gente não se vaidece, a gente não sobe no banquinho, a gente não acha melhor do que ninguém, a gente não infla o nosso ego, mas glorificamos a Deus, porque o poder é dele e não é nosso. Nesse tempo do mês de março, em que nós vamos falar sobre mais um, em que você, vaso de barro, com um tesouro imensurável guardado dentro de você, que é o Evangelho, você possa compartilhar com uma outra pessoa. Você possa regar a vida de uma outra pessoa em oração. Não só no mês de março, mas em todo o ano. Para quando a gente chegar lá em dezembro, essa pessoa que você regou, ela venha florescer e fazer parte da família de Cristo. Nós vamos passar todo esse mês falando sobre mais um. Nós vamos falar sobre o Evangelho hoje. Nós vamos falar sobre mais um em casa. Nós vamos falar sobre vários temas. Fique junto comigo nessa jornada. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo colocar uma pessoa no teu coração, vaso de barro.
Traz a mente, deixa Ele trazer a sua mente, porque você tem um tesouro incalculável guardado dentro de você. Só que não é só para ficar guardado, é para transbordar. Vamos orar? Senhor, nós damos graças por esse desafio que o Senhor está colocando no nosso coração nesse mês de março. Sabemos, ó Deus, que é difícil. Sabemos, ó Deus, que às vezes nós nos sentimos tímidos demais, às vezes nós nos sentimos incapazes, às vezes nós nos sentimos, ó Deus, que estamos violando o direito do outro. Mas damos graças, ó Deus, porque o Senhor veio morar no nosso coração. Damos graças porque apesar de sermos vasos de barro frágeis, pecadores, ó Deus, o Senhor habita em nós. O Senhor nos ama e o Senhor nos chama para uma grande obra, para uma grande missão. Pai querido, que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, alcançar mais um. Alcançar, ó Deus amado, com aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. A mensagem de salvação. Dê-nos sabedoria, derrama sobre nós muita paz e que nesse tempo, enquanto nós meditamos na palavra, o Senhor possa trazer à nossa mente a pessoa que o Senhor quer que a gente alcance. Sabemos que com a pandemia fica tudo muito mais difícil, mas sabemos também, ó Deus, que não há barreiras que o Senhor não possa transpor. Sabemos que não há barreira que o Senhor não possa derrubar. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abençoa o vaso de barro para que ele transborde todos os dias a tua mensagem, a vida em abundância, a libertação, o amor ao Senhor e ao próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim, tu és Senhor. O grande eu sou. Tu és Deus. Tu és Deus e eu não sou. Só tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis. Honra e louvor sempre darei. Pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito,
início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual, não há outro igual. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Vamos meditar na palavra do Senhor. Mais evangelho. Há mais de 2000 anos, diante dessa nossa vida corrida, cheia de desafios, nós somos lembrados que o Senhor, diante de tudo que nós vivenciamos, Ele nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho. Assim como Cristo está nesse movimento de amor pelo ser humano, Ele também quer que a gente tenha esse movimento de amor como o nosso próximo. Porque Ele fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos e é assim que nós amamos. E a partir de hoje nós vamos intensificar esse movimento de missões, de evangelismo, a fim de alcançar mais um ao amor do Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, ele tem sido uma das palavras mais faladas, comentadas nos últimos anos, pelos cristãos. O Evangelho sempre é falado. A igreja centrada no Evangelho, pregação centrada no Evangelho, a preocupação e o cuidado de não se desviar do Evangelho tem ocupado as nossas reflexões, principalmente nós como presbiterianos independentes. No entanto, responder à pergunta o que é Evangelho é um fator determinante, porque a gente fala sobre transbordar, falamos isso agora há pouco, transbordar o Evangelho, falar o Evangelho, viver o Evangelho. Mas o que é Evangelho? Você pode falar para mim o que é Evangelho? Assim, o que é Evangelho? Só que o problema é que tem muita definição, tem muita tentativa do ser humano em definir o Evangelho. Então, é difícil achar uma resposta, só que nós vamos olhar juntos para as Escrituras, buscando não só uma resposta para a pergunta, mas uma resposta para a nossa vida. Em Lucas, capítulo 5, do verso 27 ao 32, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, nos diz assim, Lucas 5, 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei eram do partido dos fariseus ali, ficaram zangados com os discípulos e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Palavra linda, né? O capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ele começa com o chamado dos discípulos
seguido da cura de um leproso e de um paralítico. Na sequência, Lucas relata que Jesus viu um publicano e fez um convite para ele para uma completa mudança de vida. Levi, também chamado de Mateus, ele era publicano. Publicano, pecador, era considerado pessoa não santa, pecador do pecador, sabe assim, impura, diferente dos fariseus e dos discípulos de João Batista, que eram considerados pessoas boas, pessoas corretas. Assim como o paralítico, ele foi imediatamente curado, você vê isso em Lucas, do 17 ao 26, ele levantou, pegou sua cama e foi embora. Isso é tremendo. Outro dia eu quero meditar nisso com você. Após Jesus declarar ali o perdão dos seus pecados, chamando aquele homem para se levantar, Levi é chamado para se levantar da coletoria, ali o lugar onde ele coletava os impostos, e seguir a Jesus. Esse texto ele vai deixar claro para a gente alguns pontos para que a gente possa entender o que é o Evangelho. Primeiro deles, Evangelho é uma notícia. A definição do Evangelho é como boas novas. E ele remete isso àquela coisa do mensageiro. Sabe do mensageiro que anuncia um grande evento determinado por povo, normalmente uma vitória numa batalha, coroação do rei. Dessa forma, o Evangelho é o anúncio do que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história. Não é o anúncio de que podemos fazer algo para aceitar a salvação. Não é esse tipo de anúncio, pois a gente não pode fazer nada para conquistar a salvação. Somente aceitamos. O Evangelho é a boa notícia de que algo já aconteceu e é capaz de nos transformar. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez na cruz em Cristo, o cumprimento do plano eterno para a humanidade. Mateus 4,16 diz: o povo que andava nas trevas viu grande luz. Como notícia, o Evangelho ele tem que ser anunciado, compartilhado, tornar-se conhecido de todas as pessoas. As Escrituras afirmam que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. As boas novas. Romanos 10:17. A presença de Jesus encarnado diante de Mateus fala: siga-me. É o anúncio do Evangelho para aquele que então não era conhecido por sua piedade, nem por sua religiosidade ou os aspectos que se identificassem com Jesus. Ele chega para aquele homem, considerado o pecador dos pecadores, e fala: vem. Ele entende que é boa nova, que é um mensageiro de boa nova, e ele vai. Segunda coisa, a implicação do Evangelho é deixar. O Evangelho, o texto é bem claro e objetivo quando ele fala que Levi, a postura que ele teve, Mateus, ao ser confrontado por Jesus, levantar e deixar tudo. Revela uma característica radical de ser discípulo, que é deixar o velho modo de vida. Ali para Levi, no chamado de Jesus ao discipulado, deixa tudo, inclui mudar valores essenciais sobre sua vida, sua rotina, seu trabalho. Como cobrador de impostos, ali tinha um sério comprometimento, entendeu? De ética, ali de como ele cobrava, de repente cobrava mais para o pobre, menos para o rico, aceitava um suborno. Então, ele é chamado ali para uma mudança desses valores. Ao receber a boa nova do Evangelho, então, o cobrador de impostos, ele é impulsionado a deixar tudo e seguir a Jesus. Aqui vale a gente deixar bem claro que Jesus não pediu nada para ele fazer. Jesus não falou larga, Jesus não abandona seu modo de vida, Jesus não impôs nada sobre ele, não fez nenhuma observação sobre sua vida, sobre seus critérios, sobre o que ele precisava largar, que vício que ele tinha, sabe? Jesus não perguntou nada disso, ele disse: siga-me. Só isso, siga-me. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque há poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Ao deixar tudo, Levi, Mateus, ele rompe com o passado. Ele abandona tudo que o paralisava naquela vida sem sentido e volta os olhos para uma nova perspectiva. A salvação é a manifestação da graça e é de graça. Mas o discipulado custa tudo. O evangelho é: eu sou aceito por Deus através de Cristo, portanto, obedeço a Deus. Religião é: eu obedeço a Deus, portanto, sou aceito. Evangelho, vou repetir de novo, evangelho é: eu sou aceito por Deus através de Cristo. Dessa forma, portanto, obedeço a Deus. Isso é evangelho. Terceira coisa, a consequência do evangelho é seguir. O anúncio do evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo, tem como implicação ali uma mudança radical de vida. No entanto, todo esforço e obediência à lei pode ser ali confundido às vezes com legalismo, e isso não é evangelho. Apenas um cumprimento religioso, um batezinho de cartão todo domingo, isso daí é religiosidade, não é evangelho. Seguir a Cristo como consequência do evangelho é um convite a um relacionamento íntimo, profundo com Cristo. Jesus não abandona os seus discípulos à própria sorte, mas ele convida para uma jornada pessoal com ele, ouvindo ele, aprendendo com ele, recebendo dele. Mateus, ele não era querido pelas pessoas. Ninguém gosta de um cobrador de impostos. Ele não era querido pelas pessoas. Ele era publicano, então a maioria das pessoas nem gostava dele. Mas ao ser encontrado por Jesus, ele foi curado daquela paralisia no coração, da dureza do coração. E a reação imediata de um coração curado é compartilhar da mesma alegria. Um coração curado compartilha da mesma alegria. Ele imediatamente ofereceu um grande banquete para Jesus, para os seus discípulos, pecador, publicano, todo mundo, vem para cá, eu quero compartilhar a alegria de estar com Jesus. Eu quero compartilhar. Seguir a Jesus muda a nossa vida, faz com que a gente ressignifique todos os nossos relacionamentos. Mateus, ele foi paralisado pelo pecado, por um estilo de vida que buscava uma influência através do poder, através do dinheiro, mas só que ele encontrou foi um vazio na alma, um vazio de vida. Ele não era acolhido, ele não pertencia a lugar nenhum, ele não era amado. O pecado afeta a forma como você se relaciona com Deus, com as outras pessoas e consigo mesmo. Ainda, toda essa tentativa de cativarmos a Deus, as pessoas, ou nos convencermos de que somos ou de que não somos, é frustrada. Isso é frustrada, fazer tudo na força do próprio braço. A boa notícia do Evangelho é que em Cristo, Deus nos acolheu, nos chamou, e vai transformando nossas vidas para que a gente possa viver em novidade de vida. O que é evangelho? Evangelho é acolhimento. Evangelho é chamado. Evangelho é transformação. Tudo isso feito por Deus na cruz do Calvário. Diante desse chamado, o que você precisa deixar para seguir a Cristo? O que você precisa para experimentar esse grande amor de Deus? O que te impede de falar? O que te impede de compartilhar esse grande amor de Deus? Mais evangelho, mais boa notícia, mais vida e vida em abundância. Hoje nós temos esse privilégio de nos assentar à mesa do Senhor.
Jesus, quando ele instituiu a ceia, ele fala: façam isso em memória de mim. A ceia é para a gente não esquecer que existe uma boa nova que tem que ser compartilhada. A ceia é o momento em que nós, como igreja, nós olhamos para o pão, olhamos para o cálice e dissemos: Jesus me ama. Jesus ama meu vizinho. Jesus ama aquele meu primo. Jesus ama meus pais. Jesus ama meus filhos. Evangelho, a mesa, é boa nova, é vida, é cura, é alegria, é transformação. Por isso eu convido você a pegar o pão e o cálice nesse momento. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Todas as vezes que comer o pão, façam isso em memória de mim. Todos podemos nos servir. Da mesma forma, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Todas as vezes comer um pão, beberem um cálice, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Podem se servir. Vamos orar? Pai eterno, de grandioso poder e amor, nós, ó Deus, somos gratos, Pai, pelas boas novas que chegaram até nós, alcançaram as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, somos gratos porque o Senhor nos amou, somos gratos pela transformação em cada um de nós todos os dias. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos direciona, somos gratos porque nós podemos beber da fonte de água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, ó Deus, ser orientados pela Tua Palavra e nós somos transformados dia após dia pela ação do Teu Espírito Santo. Somos imensamente gratos, Senhor, por participar do pão, por participar do cálice. É vida, vida em abundância, é lembrança, é memorial, é presença viva de Cristo Jesus na nossa história. É para fazer até quando Ele voltar, é para anunciar o Evangelho, é para transformar a vida. Pai, agradecemos isso em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos deixar esse momento tão precioso como igreja. Abençoa a nossa vida, Senhor, para que nós sejamos proclamadores fiéis, fortes, corajosos das boas novas de Cristo Jesus. Que a gente fale muito mais de Jesus e menos da vida do outro. A gente fale muito mais de Jesus do que das desgraças alheias, que a gente fale muito mais de Jesus do que de nós mesmos, que possamos compartilhar vida da mesma forma que o Senhor compartilhou conosco. Dá para cada um de nós força, coragem, ânimo, esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor que é insondável, infinito de Deus o Pai, a coragem, ânimo, esperança, renovo para falar do Evangelho, para falar das boas novas, do Espírito de Deus esteja sobre você, a sua família, sobre a Igreja de Cristo,
hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Essa é uma semana de imersão, né, no Evangelho, nas coisas de Deus, mais uma vez. Então, mais um. Que Deus ministre seu coração. Em nome de Jesus. Boa semana. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar.